Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje nós estamos chegando ao capítulo 29 do livro de Êxodo. Mas antes de nós entrarmos na meditação ou na reflexão de hoje, propriamente dita, eu quero voltar com você lá no capítulo de número 7 do livro de Êxodo. Porque lá atrás, a Lissane me fez uma pergunta e eu não tive resposta para ela. E como eu tenho dito para vocês, e como muitos de vocês de fato têm feito em off, né? Pintou dúvida? Mande para mim. Qual foi a dúvida que ela teve lá atrás e talvez seja sua dúvida também? Eu até a mencionei lá atrás. Ela me perguntou quantos dias duraram as 10 pragas do Egito, começando lá nas águas do Nilo se tornando em sangue, terminando com a morte dos primogênitos. E eu confesso, meus irmãos, que desde aquele dia eu tenho pesquisado bastante para descobrir. O Champlin não fala, né? Por aí vai. Até que eu lembrei da cronologia, né? Dos cronologistas bíblicos, Edward Reise e Frank Clasen, né? Que escreveram a Bíblia em ordem cronológica. E fui consultá-los a respeito disso e descobri quantos dias duraram as 10 pragas do Egito. Você vai ficar surpreso aí, hein? Lembra, lá atrás eu falei que foram, assim, poucos meses. Mas na realidade, foi um ano certinho. Tudo indica que a primeira praga, praga das águas do Nilo se tornando em sangue, elas começaram entre o dia 8 a 15 de março de 1463 a.C. E a última praga, né, a praga da morte dos primogênitos, ela aconteceu mais ou menos no dia 15 de abril de 1462 a.C. Lembrando que no Velho Testamento a gente conta os anos de trás para frente, né? Não tem nada errado aqui não. É 1463, 1462, 1461. Por quê? Porque quando nasce Jesus é o ano zero. E aí quando Jesus nasce é 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 depois de Cristo. Mas sendo a primeira praga ali entre o dia 8 a 15 de março de 1463 a.C. e a última mais ou menos no dia 15 de abril de 1462 a.C., nós temos aí aproximadamente 1 ano e 1 mês, segundo os cronologistas bíblicos, nas ocorrências das 10 pragas do Egito. Maravilha, pessoal? Espero ter sanado a dúvida aí de vários de vocês. Chegamos ao capítulo 29, então, do livro de Êxodo, e nós continuamos aqui na questão das orientações de Deus a respeito do tabernáculo, a respeito dos sacerdotes, da forma de adoração. No capítulo 29, vemos a consagração dos sacerdotes. Consagrar significa separar. E aí era derramado óleo sobre a cabeça deles, né? Óleo nós vimos que simboliza o Espírito Santo, ou seja, esses homens eram separados para o trabalho de Deus, né? O sacerdote, ele é separado para o trabalho de Deus. O pastor, ele é separado para o trabalho de Deus. O levita é separado para o trabalho de Deus. Aquele que é da recepção, aquele que é da cantina, contextualizando com os dias do passado, professor da escola bíblica dominical, trazendo para os dias atuais, seriam os levitas do templo. Os levitas faziam todos os trabalhos do templo, né? Desde a música, hoje a gente fala que levita é músico, mas os levitas eram desde a música até a limpeza do templo. Todos que atuamos no templo somos então levitas do Senhor, e esses eram ungidos porque eram separados, consagrados para Deus. E é interessante que nós vemos aqui que a palavra começa a falar um pouquinho sobre a questão do altar, né? Tá lá no versículo de número 37, e no versículo de número 37 vai dizer que eles serviam diante do altar, e dizer que quem tocava no altar era santificado na hora, né? Tá lá no capítulo 29, no versículo de número 37, o altar ficará permeado de santidade, e qualquer pessoa que o tocar se tornará santa. Aqueles que servem diante do altar, e o altar simboliza Jesus Cristo, são santificadas por Deus. Chegamos ao capítulo de número 30 e aí nós vemos instruções de Deus para Moisés sobre a construção do altar do incenso. Eram vários altares, pessoal.
O altar anterior do capítulo 29 é o altar onde se queimava as ofertas pelo pecado do povo, né? E diz o texto que essa fumaça subia como um aroma agradável ao Senhor. Isso aí é um antropomorfismo, né? Como não dá para a gente entender como Deus se agradava dessa adoração por meio dos animais queimados no altar, então Deus fala para Moisés, essa adoração chega para mim como um aroma agradável. Dizendo assim, Moisés ia entender. Não é necessariamente isso, tá, pessoal? Não é que Deus ficava lá em cima assim, ó, sentindo o cheiro da adoração. Deus, ele traduz em linguagem humana mais ou menos o que ele sente quando ele recebe esse tipo de adoração, para a gente poder compreender um pouco. Vemos no capítulo 30 as orientações para o altar do incenso, e aqui era realmente um altar de perfume, né? E diz o texto que esse altar não podia ser contaminado com nada que fosse impuro, ou seja, eu não poderia servir ali um incenso que não fosse dedicado ao Senhor. Como que isso funcionava? Vou falar para você daqui a pouquinho. Nós vamos ver ainda no capítulo 30, nos versículos 11 até o 16, a questão do imposto e expiação. O que acontece? Em alguns momentos, Deus determinava que o povo fizesse recenseamento. Pastor, eu não sei o que é recenseamento. Esse ano a gente está tendo, né? O censo. Na verdade, o ano passado tivemos no Brasil o censo 2022. Bateram aí na sua porta, perguntaram quantas pessoas tem na sua casa, né? Quantos carros, quantos cômodos tem sua casa, se você se considera branco, negro, amarelo, oriental, por aí vai. Isso é um censo, isso é um recenseamento. Já existia nos tempos bíblicos, mas precisava ser determinado pelo Senhor. Era para atestar que o povo de Deus de fato estava crescendo, se tornando em uma grande nação. O recenseamento também era importante para a época de guerra, né? Porque Moisés e principalmente Josué, que Josué a essa altura do campeonato já havia assumido como general do exército de Israel, ele precisava saber quantos homens acima de uma determinada idade, se eu não me engano 20 anos, está aqui 20 anos, já estavam aptos para a guerra, com quantos que ele poderia contar. Então o censo serve para isso. Esse imposto, pessoal, é um tipo de dízimo. Esse imposto ele tinha duas finalidades: a manutenção do tabernáculo e o sustento dos sacerdotes. Nós vamos ver essa repetição lá no livro de Timóteo, no Novo Testamento, onde Paulo ele vai dizer que o pastor, aquele que vive para ministrar o evangelho, que viva do evangelho, né? O pastor ainda hoje ele é remunerado pela igreja, e isso é uma herança sacerdotal, uma vez que os sacerdotes eles não tinham direito à terra em Israel. Eles viviam ali no tabernáculo, alguns que tinham casa, as casas ficavam entre outras tribos, tá? Eles tinham casa entre outras tribos, mas terras não. Então eles viviam daquilo que era ofertado no tabernáculo. E nós vemos aqui novamente, meus irmãos, que a questão de ofertar ao Senhor é algo sagrado, senão não seria mantido no Novo Testamento. É muito triste, né, para a gente ainda ter que reforçar isso, que dízimos e ofertas são uma obrigação de todo cristão, é um dever nosso para com o nosso Deus. E ainda há no nosso meio muitos não dizimistas, muitos não ofertantes, e Deus vê o dízimo e oferta como adoração. Era assim no Velho Testamento, continua sendo assim no Novo Testamento, para que a obra, o evangelho, o templo, os sacerdotes possam continuar ministrando diante do altar do Senhor. Eu falei que ia voltar na questão do altar do incenso. Aqui no final do capítulo 29, nós vemos instruções de Deus para Moisés para a confecção do óleo sagrado, aquele óleo que ia ficar mantendo ali as lâmpadas acesas, o óleo que era derramado sobre a cabeça daqueles que eram consagrados ao Senhor, e também instruções para a confecção do incenso sagrado. Óleo é uma coisa, incenso é outra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, a gente vai ver no capítulo 29, lá do versículo 22 até o 38, é muita coisa, né? Que tanto esse óleo como esse incenso era exclusivo de Deus. Deus passou para Moisés quais materiais deveriam ser utilizados para a confecção do óleo e quais materiais deveriam ser utilizados para a confecção do incenso, que eram utilizados na adoração. E ninguém, atenção pessoal, ninguém, fala aí na sua casa,
ninguém deveria reproduzir o mesmo tipo de óleo e nem o mesmo tipo de incenso. Se alguém reproduzisse o mesmo tipo de incenso, ou ainda que fosse parecido, diz o texto aqui, né? Ainda que fosse parecido, essa pessoa era expulsa do meio do povo de Deus. Por quê? Deus já disse lá atrás, quando entregou os 10 mandamentos, eu sou um Deus ciumento, né? E nós vamos ver isso se repetir lá no livro de Tiago, onde Deus diz assim, o Espírito Santo do Senhor tem ciúmes. Aquilo que é de Deus e ele não divide com ninguém. Então esse óleo, esse perfume eram exclusivos para adoração a Deus e ninguém deveria utilizar-se desses materiais. No capítulo 31 nós vemos Deus capacitando Bezalel e também Aholiabe, né? Nos dons para a confecção do tabernáculo. Deus ele dá dons para Bezalel e Aholiabe para que eles sejam artesãos, para que eles possam confeccionar os móveis. Capacita também pessoas para ajudá-los e diz que aqueles que eles ensinassem também seriam aperfeiçoados pelo Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, é Deus quem nos capacita. Era assim no passado, é assim ainda hoje. Quando Deus nos escolhe para uma determinada tarefa, Ele nos capacita. Capítulo 31, versículo de número 5. Dei a ele quem? A Bezalel e a Aholiabe. Dei a ele capacidade. E lá no versículo 6 diz, dei capacidade a todos os que têm aptidão para o trabalho. Ou seja, Deus quem nos capacita. No capítulo 31 ainda temos a questão do sábado, uma questão bem polêmica, né? Muitas religiões ainda guardam o sábado. Eu quero dizer para você que nós ainda guardamos o sábado. O texto diz lá assim, no final do capítulo 31, no versículo 17, os israelitas guardarão o sábado e deverão fazê-lo por todas as gerações como uma aliança perpétua. E aí você vai dizer assim, não, sábado é o trabalho, né, e tal. Mas irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acontece que no Novo Testamento, a gente vê isso por meio de Paulo, o sábado é o nome do culto. O dia não é tão relevante, tá? Guardar o sábado do Senhor é o nome do culto prestado ao Senhor naquele dia. O sábado era um dia da semana guardada para cultuarmos ao Senhor. Os apóstolos, na ressurreição de Jesus, e a gente vê isso no livro de Atos, eles passam a celebrar, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas está correto teologicamente, eles passam a celebrar o sábado do Senhor no domingo, ou seja, ainda hoje, perpetuamente, guardamos o sábado do Senhor quando adoramos no domingo, e é por isso que não devemos deixar de estar na casa do Senhor aos domingos, pois aqui diz que esse é um mandamento ou uma aliança perpétua para o povo de Deus. Um dia da semana precisa ser guardado para sempre pelos servos de Deus para a adoração. Por que não guardamos o sábado e guardamos o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo, dando início à nova aliança, e porque nós não praticamos mais o sábado como um sacrifício. Sábado era sacrificante. Agora nós praticamos o sábado como adoração e memorial. Na verdade, o domingo como adoração e memorial. Um detalhe para terminar, pessoal, para o vídeo não ficar grande. Aqui, chegamos nesse ponto, e a gente vai ver aqui no final, no capítulo 31, no versículo 18, que Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. Sabe o que isso significa? Significa que tudo o que você viu, do capítulo 24, versículo 18, até o capítulo 31, versículo 17, está acontecendo lá no alto do Monte Sinai. Todas essas instruções Deus está dando para Moisés lá em cima. Lá no capítulo 24, versículo 18, nós vamos ver que Moisés e mais 70 líderes de Israel os líderes ficaram aos pés do Sinai, Moisés subiu, e tudo isso acontece em 40 dias e 40 noites. Agora Moisés descerá do monte com os 10 mandamentos. Beleza, pessoal? Aqui, para terminar, o texto diz no final que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Isso é um antropomorfismo. Significa apenas que Deus escreveu nas tábuas os mandamentos de uma forma sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Hoje muita curiosidade diferente, né? Beijo no seu coração. Nos vemos amanhã pelas páginas da Bíblia
Seja abençoado em nome de Jesus.